Olá você, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Nós parabenizamos o programa anterior, doutor Jerônimo Roberto, o Momento Jurídico. Um abraço para você, professor, e gostaríamos de dizer que é uma alegria nossa estar aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque ele tem um propósito de oferecer a você, assinante da NET, internauta, conhecimentos e curiosidades acerca da ciência milenar que é a medicina. Todas as vezes trazemos ao nosso programa convidados especiais, aqueles que fazem da sua profissão um hino sagrado em defesa da vida. Hoje não é diferente. Trazemos aqui o doutor Alfredo Aurélio, médico, cardiologista, conselheiro do Conselho Regional de Medicina e corregedor do nosso conselho. É para nós um motivo de honra e de muita alegria trazer esse profissional competentíssimo ao nosso programa e, com certeza, o nosso programa de hoje trará para você muitos conhecimentos da nossa cardiologia aqui em Alagoas. Professor Alfredo Aurélio, muito obrigado por estar aqui no nosso programa e dizer para nós que, e para os telespectadores, que a sua atuação é uma atuação de destaque na cardiologia alagoana. E como é que está essa cardiologia alagoana? Obrigado, Gerson. É um prazer sempre estar com você e espero que a conversa seja boa para os seus telespectadores. A cardiologia alagoana, ela ao longo desde sua criação até hoje, ela contribuiu de forma muito efetiva, de forma muito profícua para a cardiologia brasileira. A história dos cardiologistas que passaram e que ainda labutam nessa especialidade, elas mostram que os cardiologistas alagoanos contribuem efetivamente para a cardiologia. A cardiologia ela é uma especialidade que, como todas as outras, ela tem que correr muito para conseguir, para e passo, acompanhar o desenvolvimento tanto da ciência médica como da aparelhagem que gira em torno da cardiologia, por exemplo, da tecnologia aplicada à cardiologia. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, como ex-presidente da Sociedade de Cardiologia, que os alagoanos estão muito bem servidos de cardiologistas. Que coisa boa, maravilha. A sua iniciativa pela cardiologia começa ainda acadêmica ou na faculdade ou veio após a conclusão do curso? Isso do ponto de vista de intenção, de desejo, de sonho, já nas primeiras aulas de medicina, a gente se apaixonou, sem mesmo conhecer o órgão ainda. Foi uma paixão incondicional, é verdade. Há alguns fatores que norteiam a decisão das pessoas, nas vidas, né, das pessoas. O meu pai morreu de morte súbita. Foi? Morreu dormindo, a melhor forma de se morrer, né? Nós todos desejamos. E isso influenciou, de certa forma, de compreender o porquê, né, de um jovem de 17 anos que entrava numa faculdade, mas como meu pai sempre foi um fator decisivo na minha vida, eu acho que houve uma influência factual, né, em relação à escolha. E foi uma coisa que eu fiz um curso completo, com dedicação, mas que a cardiologia sempre se elevava diante das outras, né? Eu acho que foi uma escolha bastante acertada, porque nós temos que fazer o que gostamos e com prazer. E hoje, eu já vou para 26 anos de formado, esse prazer não acaba. Não acaba, não. É uma paixão quase que de fazer mal
à saúde. Faz, às vezes, mal ao profissional, mas um bem Para as pessoas. imensurável para as pessoas, para aqueles que buscam. Ao concluir seu curso, saiu para outro estado fazer pós-graduação? Eu concluí o curso aqui na Universidade Federal de Alagoas e logo, bem perto de acabar o curso, eu fui fazer a residência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. Tive a sorte de passar em um concurso de residência e tive um aprendizado bastante interessante do ponto de vista técnico e da arte da medicina, mas da arte da vida. Conheci muitos mestres, me permita citar o Dr. Valdir Jasbic, o chefe da cirurgia cardiovascular daquela instituição, e de outras especialidades, professor Ribeiro Neto, um cirurgião torácico, que me trouxe aprendizados que eu trago até hoje e influenciaram em algumas trilhas que eu venho tentando caminhar. A residência foi já em cirurgia cardíaca? Foi primeiro. Essa residência, ela naquela ocasião, naquele ano, ela era de uma forma combinada, ou seja, fazia cirurgia geral, eram 5 anos de residência, e o primeiro e segundo ano, e depois a cirurgia cardiovascular. Hoje, essa maneira de se buscar a cirurgia cardiovascular, ou cirurgia cardíaca, como se chama, ela é de uma forma diferente. Você pode entrar direto para fazer a residência de cirurgia cardiovascular, mas aquela forma também me ajudou bastante em uma visão mais completa, onde na ocasião eu dei plantões em cirurgia geral, operei muito abdômen, operei muito tórax, e isso ajuda na composição do cirurgião cardíaco no futuro. Excelentes pré-requisitos, né, para o cirurgião cardíaco. Em terminando, regressou às Alagoas? Em terminando, eu me inscrevi no mestrado, naquela ocasião, em 95, mas a saudade da terra e dos Falou amigos, mais alto? Falou mais alto. Eu tive um convite do Dr. José Vanderlei Neto, que era cirurgião, para compor a equipe na ocasião, e me senti bastante lisonjeado pela lembrança e pela possibilidade de trabalhar com um grupo importante no Brasil, que era o grupo da Santa Casa. Isso. E a gente nos atrelamos a esse grupo e ajudamos ao desenvolvimento da cirurgia cardíaca no Hospital Santa Casa. Até hoje se mantém fiel à instituição, operando dioturnamente. Como é que está a cirurgia cardíaca na Santa Casa? Continuo na Santa Casa, eu acho que será a mais duradoura e talvez seja depois a última que eu venha trabalhar no ramo, né? Mas a Santa Casa, ela se desenvolveu bastante nos últimos anos. E o interessante é que se consegue fazer um gerenciamento moderno que é aplicado também à rede pública, ao Sistema Único de Saúde, de forma que, dentro dos conceitos gerenciais, a Santa Casa tem ofertado aos médicos que trabalham com a rede conveniada e particular e o SUS condições similares a outros centros importantes do Brasil e do mundo. O próprio credenciamento da Santa Casa a uma instituição credenciada a um nível internacional, isso ajuda também a não só os médicos, mas os enfermeiros, os assistentes sociais, os fisioterapeutas a trilharem um caminho de maior busca pela aplicação do que é mais novo, mas do que também é o melhor para o paciente. Que bom. Professor, permita-me chamar de professor, porque é um aprendizado sempre, né, principalmente na parceria no Conselho Regional de Medicina, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tens, assim, alguma estatística de atendimento, principalmente em cirurgia cardíaca da Santa Casa hoje,
procedimentos mês, procedimentos ano? Ao se falar de procedimentos, a gente Fica bem amplo, né? Tem que englobar todos os procedimentos hoje que a cardiologia, com departamentos como intervenção, hemodinâmica, cirurgia cardíaca propriamente dita, a estimulação cardíaca artificial, a eletrofisiologia, isso tudo são departamentos que no momento eu não posso lhe precisar exatamente o número, mas o número de atendimentos, por exemplo, de consultórios do SUS, ele passa de mais de 2.000 atendimentos por mês. Por mês? De consultas, né? Os ambulatórios do SUS são muito lotados, a procura é muito grande. Primeiro pela tradição e segundo pela excelência que esses cardiologistas têm. Isso sem falar nos convênios de particulares, já que a Santa Casa ela tem uma natureza mista de atendimento ao SUS, zelando pela população que mais precisa, e aos convênios. E as cirurgias, elas já tiveram números maiores, mas algumas mudanças estruturais no hospital, neste ano, fez com que o número diminuísse um pouco, mas do ponto de vista apenas logístico. Houve uma redução dos leitos da UTI, ainda está, porque está se fazendo uma reforma bastante importante para o hospital e para os pacientes. E aí houve uma pequena redução, mas as cirurgias estão mantidas. Hoje são 4 equipes que operam o coração, a rede SUS. São colocados mais de 20 marca-passos, por exemplo, por mês, mais de 10 cardioversores em desfibriladores implantáveis. A estatística da hemodinâmica, do número de angioplastias e de estudos hemodinâmicos, esse eu não consigo lhe falar, mas é outro número importante, de forma que a cardiologia oferecida da Santa Casa para a população alagoana é muito efetiva e importante. Muito bem. Queremos aqui parabenizar o grande capitão desse mega navio aí, que é a Santa Casa, do Dr. Humberto, né? Dr. Humberto capitania de forma profícua. Mandar um abraço grande acadêmico da Academia Alagoana de Medicina. Mas você falava há pouco que foi o primeiro serviço que você entrou e o último. Por que tão jovem dizer o último? Tem outras pretensões? Não, o último porque um dia a gente vai parando, a gente consegue obter alguns objetivos na vida. Eu hoje leciono em faculdade, há uma geração vindo aqui logo perto de mim que precisa também ter o seu tempo, e eu faço com a cirurgia cardíaca o meu prazer, mas existem outras veleidades que eu também busco. Eu sou advogado, eu faço um doutoramento agora na Universidade do Porto, que está me contagiando bastante. Então, no momento que a saúde ou o tempo disser, a gente passa a se dedicar a uma outra coisa também, que a gente se apaixona, né? A gente se apaixona na vida por outras coisas, né? A vida nos dá essa possibilidade, né? Bom, antes desse término, que a gente espera que demore bastante no serviço de cardiologia, porque você tem muito a contribuir com a cardiologia alagoana, você se apaixonou também pela atividade conselhal. Me fala dessa paixão. Quanto tempo lá no Conselho Regional de Medicina e agora na atividade de corregedor? Eu sempre me apaixonei por essas questões, Gerson, de entender o porquê se deve fazer as coisas boas aonde você está, seja em qualquer profissão. E o caminho que eu vi de se compreender e estudar foi o Conselho de Medicina, que ele prima por educar, por tentar dar exemplos, até mesmo a normatizar algumas questões que são difíceis na vida, que é as questões de se lidar com a ética da profissão. Isso
também me fascina, e eu entrei como um curioso, fui levado pelo Dr. Antônio de Pádua Cavalcante, o reumatologista, amigo, irmão, conselheiro, guru meu, seu, Que hoje dá nome à que hoje instituição. dá nome ao prédio do Conselho Regional de Medicina, que talvez na história deste conselho, que completa Credencia, agora, né, esse credencia título. o conselho de uma forma muito legítima, né, pela contribuição. Fui levado como um conselheiro suplente. A forma com que eu me engajei me levou a conselheiro efetivo. Houve outras gestões, eu já estou lá há 19 anos. E depois, por força, talvez, de um pouco de dedicação apenas, fui levado a esse cargo de corregedor, que muito me orgulha e me honra como cidadão e como um profissional, e a gente tenta contribuir de alguma forma, principalmente no aconselhamento e na educação do jovem médico. A função de corregedor, você diz que honra e orgulha, a gente percebe por conta dos seus atos lá, da coerência nesses atos, mas também é dolorosa, porque é o corregedor aquele que cobra, aquele que convoca, aquele que promove as reuniões, o julgamento. O que é que tem sido toda essas árduas atividades para um corregedor como você? Realmente, qualquer corregedor em qualquer profissão, às vezes é taxado até de mão dura, né? E não é isso que a gente tem pregado. A gente insiste bastante na educação. A gente, quando pode, conversa, auxilia, faz o médico novo e também o médico velho. Velho no sentido de ter mais tempo, de conhecer o que é que nós devemos, através das normas do Conselho, se chegar próximo às normas de civilidade, de humanidade. Essas normas elas têm que serem primas, irmãs, para poder ter um bom e consagrado exercício da medicina. E a coisa árdua é procurar quem queira fazer essa função. Isso é muito difícil. Verdade. Por exemplo, a sua participação nesse conselho, que é de excelência nas contribuições técnicas que você faz, Gerson, e nas contribuições judicantes que você faz, é difícil se agariar profissionais que queiram avaliar condutas dos seus pares, dos seus colegas. Isso é difícil. Deveria cada médico passar pelo menos uma gestão, né, para ter essa experiência. Porque, às vezes, comentam, o conselho, o que se faz é condenar médico. Essa assertiva, como é que vê um corregedor e um conselheiro que labuta dia a dia nessa atividade conselhal? A vida conselhal, para quem conhece e quem vê, é que o primeiro objetivo que nós temos é preservar a profissão. Né? Preservar a profissão sobre os dilemas éticos, morais, legais. E isso é uma função difícil também em qualquer profissão. O que a gente nota em relação ao novo paradigma da formação médica no Brasil é que esse lado, a despeito de tantas discussões, de tanta implementação de cadeiras específicas, como, por exemplo, a bioética, que é um pilar hoje das diretrizes curriculares nacionais de educação, nós ainda estamos muito longe da aplicação prática disso dentro das academias. E o que nós vemos é uma fraqueza, uma inexperiência, até por autoproteção, um desconhecimento, infelizmente, do médico sobre como, nas normas
de consenso, que são essas normas de viver na sociedade, viver entre os colegas, eles desconhecerem, os médicos desconhecerem. E existe uma máxima no direito que o desconhecimento da regra não exime a culpa. E como é que você vê esse ensino da ética dentro das faculdades? Acho que passa por esse campo aí para que seja minimizado o número de denúncias contra médico que ocorrem nos conselhos? Em relação a denúncias, apenas para título informativo, essa denúncia em Alagoas, ela tem mantido a constância com períodos de acréscimo em determinados momentos e a gente não consegue ver diminuir. Por mais que seja... Por mais que se trabalhe para educar os médicos, a gente não vê isso diminuir. Isso vem por conta de muitos fatores, fatores da indústria da indenização. Nem sempre o médico está errado ou culpado, mas é simplesmente um querer de uma parte que acha que merece alguma coisa, que depois a gente, ao analisar, vê que não se cabia nem de ordem técnica, nem de ordem ética. Mas a questão da academia é que eu tenho visto esforços importantes, mas ainda muito insuficientes. Isso. Principalmente com esse boom de escolas médicas, né? O boom de escolas médicas, que é uma coisa à parte, né? Uma coisa desordenada, uma coisa estatisticamente exagerada. Hoje o Brasil lidera no ranking mundial como o país que mais tem faculdade de medicina, ultrapassando a Índia, que tem uma população 10 vezes maior. 10 vezes mais. É uma coisa incompreensível, né? Uma coisa que não se entende na política educacional, porque, por exemplo, nós temos muito mais faculdades do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra. Né? Então, o Reino Unido, na verdade, não é só a Inglaterra, não é só Londres, mas a Irlanda. Países Baixos. Exatamente. E o que acontece? A gente lamenta isso, a posição minha, pessoal, é de preocupação, porque a profissão médica, tal qual como as outras, ela realmente exige um algo mais do profissional. Não existe nenhuma profissão em que, por exemplo, um homem ou uma mulher, cidadãos, adentrem num consultório e se dispõem para um exame físico. Não existe onde se invade essa coisa mais íntima. Essa profissão não é qualquer profissão. Isso. É uma profissão especialíssima. E a despeito de toda a carga prescricional, punitiva para o médico, a gente entende que o próprio profissional, é a minha posição, ele tem que se interessar. E aí entra naquela análise do homem atual, o que quer. Quer ser sucedido financeiramente, ou quer viver adequadamente, honestamente, honrosamente, mas ao lado de quando cursa a medicina, ter um outro papel no exercício da sua profissão. Ou ter ou ser, né? Sim. Qual que você prefere? Nós estamos conversando com o doutor Alfredo Aurélio e a gente vai para um breve intervalo e falaremos também sobre o seu livro, Responsabilidade Civil do Médico. Acho que pela sua experiência, pela sua vivência, pela sua academia no direito, hoje advogado, permite-lhe dar autoridade para escrever um livro de tamanha importância. É um breve intervalo, a gente vai, você vai ficar aí, a gente volta já. Nos aguarde.